do relatório, o Sebrae tem subido as gravações das reuniões como registro de que elas têm ocorrido, tá? Então, de uma maneira geral, só quero passar aqui o que a gente já discutiu, né, e o que a gente precisa fechar agora. Depois, em tempo hábil, a gente fecha os outros itens do caderno de especificação, né? Então, foi apresentado no começo para vocês já uma descrição, que é o que é permitido para a gente agora, o que foi solicitado é a descrição do produto, né? Então, os itens que aparecem aqui em azul, né? Esse daqui também está em azul por conta da discussão já realizada, né? Então, nós já definimos, né? Depois, só ficou para a gente decidir o seguinte, né, do sistema de produção e colheita, se nós colocaríamos o que está em vermelho, né? O sistema de produção deve envolver boas práticas agronômicas, abrangendo técnicas de produção que respeitem as legislações ambiental, social e trabalhistas vigentes e o Código de Referência de Sustentabilidade do Café da Global Coffee Platform. E é previsto a possibilidade de uso de sistema de irrigação quando se fizerem necessários, aceitando métodos de colheita manual ou mecanizada em função das características de cada propriedade. Então, só o que está em vermelho era o que precisávamos decidir. Então, eu fui estudar os cadernos de especificações de várias indicações geográficas já para o café, que estão depositadas lá no INPI. E só uma utiliza essa descrição da plataforma, de uma plataforma ou uma... Como é que a gente poderia falar? De uma regulamentação, né, para uso de especificação da produção, colheita de café, manuseio e assim por diante. Que é a região das matas de Rondônia. Eles usam essa designação da plataforma global do café. Nenhuma outra usa nem a plataforma global do café e também não indicam nenhuma, né? Então, ao meu ver, não é necessário fazer essa indicação. Tá? Isso aí pode depois ser decidida num segundo momento, né, num caderno de boas práticas de produção e assim por diante, se vocês decidirem seguir alguma regulamentação a esse respeito. Tá? O que eu encontro bastante na hora que eu faço o estudo dos controles, né, é só em relação à ABIC, que é a associação aquela de qualidade do café para uso da marca coletiva. Então, fora isso, que é a mais utilizada, que é o selo ABIC, nenhuma outra faz referência com relação a isso, tá? Então, assim, eu só mantive por conta de que ainda a Márcia queria trazer uma pessoa para falar sobre a plataforma do café, e aí se decidiríamos ou não, tá? Sobre essa questão. Mas, assim, a minha indicação é que não precisa ser citado aqui, tá? A gente pode retirar o que está em vermelho e depois, em um outro caderno, a gente citaria essa possibilidade. Márcio, E aí? eu acho que aquele dia que eu não consegui falar tudo, a gente não estava entendendo muito bem a colocação do Boff. Ele não estava contra o uso da gente fazer do caderno de currículo de sustentabilidade do café. Ele achava que não deveria pôr o nome da plataforma aí descrito como está, porque ele falou, amanhã ou depois essa entidade pode mudar, a gente pode não querer mais estar associada a ela,
e no nosso caderno está escrito o nome dela, né? Então, eu acho que, realmente, se não há necessidade de citar, poderíamos tirar mesmo e estaria tudo certo, porque o procedimento básico vai continuar tendo que ser usado. A gente já começou esse trabalho e nós vamos continuar. Não precisamos só dizer que é da entidade Plataforma Global do Café. Beleza. Viviane, Aline. Eu também acho que nós podemos muito bem seguir o que está escrito lá sem, de alguma forma, isso estar discriminado aqui. O que a gente vai seguir depois não, assim, as nossas práticas vão ser seguidas, continuar sendo seguidas, independente se seja dessa referência ou de outra. Eu acho que isso pode causar algum problema futuro, inclusive, sabe? Porque depende de fiscalização, e quando tem muita norma, pouca gente acredita no que foi definido. Então, eu falo assim, é melhor a gente não ter isso e decidir depois qual vai ser esse caderno. Pode ser muito mais simples que isso, talvez. Ok. Aline? Eu estou de acordo com aquilo que foi falado pelo BOV naquela reunião e acredito que seja isso, sim, que não precisa constar que seja a plataforma global. Pelas razões que a Silvia já falou, de que um dia essa plataforma pode mudar de orientação e não estar mais de acordo com aquilo que a gente pensou, né? Então, é uma forma do nosso regulamento ficar atualizado e não defasar tão rapidamente. Eu acredito que não tenha que estar no caderno, não. Tá ok. Com relação aos outros itens que está em azul aqui, vocês gostariam que eu recordasse alguma coisa ou já posso ir direto para o que está faltando, para o relatório atual? A gente podia seguir, na minha opinião. Já ir direto, né? Para o que está faltando. Isso. Então, assim, nós falamos no capítulo anterior, só para dar recapitular, que nós discutimos, né, que então vai ser plantio do café arábica, depois do sistema de produção e colheita, a gente votou o processo natural, cereja descascado, o demucilado, a fermentação controlada, né? E aí que os processos poderão ser avaliados pelo Conselho Regulador, tendo a umidade entre 11% e 12%. Discutimos a questão do armazenamento e embalagem e transporte do café em grão, ainda não torrado, né? Falamos da classificação do café, então, de acordo com o COB, né, e o SCA, né? Então, tem uma regulamentação específica para isso, e aí a gente entra aqui, ó, no café industrializado, tá? Então, eu estudei os outros cadernos de especificação para poder construir o nosso também, e aí eu coloquei desta forma. No artigo 15, né, por definição, café industrializado é o café torrado em grão ou torrado moído, do qual a matéria-prima seja composta unicamente por grãos verdes da espécie arábica, comprovadamente obtidos com a indicação de procedência dos cafés especiais do Circuito das Águas Paulista e que atendam aos requisitos deste caderno de especificação. Aí o parágrafo único: produtos formados por blends com espécies não arábicas não poderão concorrer ao uso da indicação de procedência dos cafés especiais do Circuito das Águas Paulistas. Aí o artigo 16: as técnicas utilizadas para torrefação e moagem devem
comprovadamente garantir a qualidade final do produto, livre de impurezas, aditivos ou qualquer outro elemento que altere a qualidade, aroma, cor ou sabor, mantendo o padrão de 100% de pureza. Parágrafo único do artigo 16, o Conselho Regulador poderá instituir manual de boas práticas ou adotar modelos propostos por agências certificadoras. Aqui pensando, por exemplo, no caso do selo da ABIC, né, que o pessoal tem indicado nos cadernos de especificação, tá? Mas aí a gente não precisa entrar especificamente em uma metodologia. Como não entrou na metodologia da Plataforma Global do Café, eu vejo que não seria necessário a gente também fazer essa indicação para o caso de torrefação, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei, é lógico que isso não muda muito, mas aqui no artigo 15, matéria-prima seja composta unicamente por grãos da espécie arábica. Não sei por que você achou que tinha que colocar verdes. Porque a gente está falando do café que vai ser torrado. Sim, mas a matéria-prima sempre é grão verde, né? Bom, aí eu coloquei porque, assim, em todos os artigos que eu li sobre os manuais, os cadernos de especificação, eles sempre citam grãos verdes. Mas também não podemos julgar que, realmente, às vezes a redundância aqui, ela tem uma especificação no sentido de garantir que seja realmente a partir de grãos verdes. Mas, falando da questão do português, não é necessário, realmente. É, porque existem grãos pretos, né? Grãos que a cor. Márcio, a gente fala que os verdes é um grão que não tem qualidade. Mas Entendi. Literaturas, isso é para conversa de quem fala de café especial. Entendi. Então, verde e ardido é feito no café especial. Uhum. Então, quando a gente vê um texto assim, o café verde, a gente já lembra daquele café ruim. Entendi. Por causa da astringência. Normalmente, quando na parte assim, de especiais, quando a gente vai citar o grão in natura, a gente escreve cru, sabe? Justamente para não falar sobre verde, porque verde tem a conotação pejorativa de baixa qualidade. Entendi. Sim. Então, mas aí poderia ficar unicamente grãos da espécie arábica. Sim. Só tirar o verde. Tá. Então mantém esse daqui. Deixa eu só mudar a cor dele, então. E tirar a taxada. Então, a matéria-prima seja composta unicamente por grãos da espécie arábica. Deixa eu só mudar uma coisa aqui também. Indicação de procedência. Deixa eu tirar esse negrito que lá embaixo não tem. Vou colocar assim, cafés. Indicação de procedências do. Porque também esse é um outro detalhe que eu já precisei fazer a correção e não tinha me atentado a esse daqui. Café. Essa palavra especial não é utilizado. Então, ficaria assim. Por definição, café industrializado é o café torrado em grão ou torrado moído, do qual a matéria-prima seja composta unicamente por grãos da espécie arábica, comprovadamente obtidos com a indicação de procedência do café do Circuito das Águas Paulista, e que atendam aos requisitos deste caderno de especificação. Tudo bem?
Não ouvi o pessoal falar nada, então acho que está bem. Tá, tudo bem por mim. Então, o parágrafo único, então, produtos formados por blends com espécies não arábicas não poderão concorrer ao uso da indicação de procedência do café do Circuito das Águas Paulista. Tranquilo, né? Então tem que ser... Só está reforçando que tem que ser 100% e tem que ser da delimitação geográfica. O 16, a gente estava falando da questão de ter o conselho regulador que adote modelos propostos por agências certificadoras. Com relação ao 16, tem alguma indicação que vocês queiram colocar? Com relação a quê? Repete, por favor. Ao artigo 16, esse que está em destaque aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tá tudo certo. Viviana, Silvia. Tá. Ok. Por favor, eu não consigo identificar porque está escrito o número de telefone. Aí eu preciso, às vezes, perguntar e eu não sei quem que é. Professor, talvez seja o meu, Evelyn. É que eu não... Oi, Evelyn. Tudo boa noite. Eu estou Boa aqui noite. tentando entrar no... É que eu mudei meu telefone e acho que não tem o aplicativo. Eu estou ouvindo, mas eu estou tentando baixar o aplicativo. Entendi. É porque no convite, quando eu mando, ele fala da possibilidade de entrar por ligação. É o jeito que você está fazendo. Assim, só para ficar ouvindo e estou tentando baixar, mas esse número que está aparecendo deve ser o meu. Entendi. É porque aí, quando entra por ligação, você não vai visualizar mesmo o que está passando. Então, vamos ver se eu consigo fazer agora. Tá, e você aí vai ficar ouvindo mesmo. Tá bom, então. Mas aí você pode se manifestar, tá? Mas agora que eu já anotei aqui, Evelyn, aí você vai me dizendo e eu vou te perguntando também, tá? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. O 17. Será permitido às indústrias de beneficiamento de café o uso do selo distintivo da indicação de procedência dos cafés especiais do Circuito das Águas Paulista, desde que obrigatoriamente cumpra as especificações propostas neste caderno e demais resoluções definidas pelo Conselho Regulador da ACECAP. Esse daqui, deixa eu até esclarecer para vocês, que é o seguinte. Algumas empresas podem solicitar o uso da indicação de procedência e não estarem dentro da delimitação geográfica. Mas elas têm que obter o produto de dentro da delimitação geográfica. Tá certo? Então, ela vai ter que comprovar que comprou café de um produtor localizado dentro da delimitação geográfica. E aí, depois, ela cumpre os regulamentos, né, que vão ser descritos mais para frente, e ela pode solicitar a indicação geográfica para o produto dela. Marcos, mas daí ela vai usar o nome do produto dela ou do produtor de quem ela comprou? Ela vai usar a marca dela. Eu acho que isso é complicado. É muito difícil da gente controlar depois que essa indústria, principalmente quando a gente fala em indústria, ele vai falar, a gente pensa em volumes. Eu acho que isso pode ser um grande problema para a gente fazer fiscalização depois.
A gente já teve algumas experiências de venda de cafés especiais dos produtores que ganharam concurso. Então, quando eles ganham concurso e vão para leilão, lá no leilão, cafeterias ou indústrias podem dar o lance e comprar esse café. A gente já teve algumas experiências assim, de que essa quantidade que eles compraram não daria para fazer tanto café assim, entendeu? E, de repente, Entendi. no caso de uso do selo, eles vão estar aí usando uma coisa que vai ser muito difícil checar e fazer uma fiscalização se está certo. Eu acho, assim, muito complicado isso. Eu acho que Tá. eles, na embalagem dele, igual hoje é feito no café orgânico. Eu produzo café orgânico e posso vender o café cru. Quem comprar com a minha nota fiscal, com a quantidade descrita lá que ele é orgânico e a cópia do certificado, ele pode torrar, mas ele é obrigado a citar essas informações de quem é o produtor, o certificado orgânico na embalagem. Tá? Entendi. Então, Silvia, deixa eu esclarecer para você é o seguinte, ó. Quando o café ele foi comercializado, cada produtor tem a sua marca, né? Mas você não descreve na marca, por exemplo, que é o produtor, por exemplo, Márcio Miranda da fazenda tal que produz. Você põe isso lá embaixo numas especificações. Isso você pode permitir. Então, fica a marca e fica o uso do selo. Quando eu coloco aqui que tem que seguir o conselho regulador, é que às vezes a gente não tem a visão do todo porque está analisando só esse, né? Mas mais para frente eu especifico quais são esse regramento de controle, né? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês rapidamente uma forma como vai ser feito o controle. Ó. Então, a certificação da origem e da qualidade. Então, vai haver um momento que o responsável pelo café vai solicitar a certificação, né? E aí esse vai ter que ser lacrado. E quem vai fazer essa auditoria do lacre é a ACECAP, é o Conselho Regulador, é o auditor. Uma vez lacrado, você já tem ali a proporção do número de selos que vão ser impressos caso aquele lote seja da indicação geográfica. Então, ele não poderá ser dado mais. Até o número de rastreabilidade vai ser proporcional à quantidade de café que você tem. Não vai poder ter um número de selo maior do que aquele. Tá certo? Então, todo esse passo que está aqui, ele, independente, né, da certificação da origem, independente de ser um produtor, quer dizer, uma pessoa que vai comprar dentro da alimentação geográfica, e vai fazer a torra para a marca dele, ele vai ter que passar pelo mesmo processo de controle que o próprio produtor. Então, por exemplo, se a Silvia tem um lote que ela vai fazer para indicação geográfica, então ela vai ter que seguir todo esse procedimento que está descrito aqui. E o mesmo será para quem adquiriu o café. Então, no caso das torrefadoras, vamos dizer assim de uma maneira geral, ela vai ter que indicar a quantidade, porque os selos vão ser impressos para aquela quantidade, e ele vai ter que documentar que o café que ele está ali solicitando o uso da indicação geográfica, ele foi obtido por um produtor dentro da delimitação geográfica. Tem que ter um documento que comprove isso. Será que o produtor já não poderia vender o café para a indústria com os selos? Aí não teria como a indústria
ter mais selos ou falsificar. Quer dizer, se alguém chegar aqui e comprar 2 sacas minhas, eu falo, olha, isso dá 20 selinhos, toma, vende junto. Diretamente assim, não. Então, o que vai acontecer? O produtor ele pode comercializar o café, o grão não torrado. Aí ele pode colocar ali o selo dele, né? De indicação geográfica. Isso acontece, por exemplo, com o café da marca Três Corações, daquela linha gourmet, e tem uma outra linha, eu esqueci o nome agora, né? Ele, no café torrado dele, ele não usa o selo, mas ele diz café obtido de certificação de indicação de procedência mogiana, ou Cerrado Mineiro, ou sul de Minas, né? Então, isso ele indica, mas ele não tem o selo. Então, ele diz assim, esse café é 100% obtido com origem certificada, tá? E você, produtor, vendeu a saca para ele que tem o selo da indicação geográfica. Só que eu vendo a saca para ele com o selo de saca. É um selo maior, tal. Agora, quem vai comprar aquela saca vai ter direito a, sei lá, 100 selinhos menores para empacotar o café. Então, assim, é tudo muito controlado, né? Muito. Isso. E aí, para isso, vamos supor que o que você vendeu são 100 quilos. Então, ele vai dizer assim para a associação, olha, eu comprei o café para torra, tá aqui, 100 quilos. Tá lá com o selo de indicação de procedência da Viviana. Aí ele vai passar pelo processo de torra. Aí ele tem que passar por todo esse processo aqui, inclusive pela metodologia de avaliação do COB e também do SCA, do café torrado dele. E aí ele vai dizer assim, olha, eu tenho 100 quilos e eu vou fracionar em pacotes de 250 gramas. Isso vai me dar 100 vezes 4, 400 selos. Sim. Tá certo? Então, aí, ele vai até a associação e ele compra 400 selos rastreáveis, Sim. né? Uhum. Que ele vai poder utilizar na embalagem dele. Ou seja, ele vai trocar o selo da saca por 400 selinhos de 250 gramas. Exatamente. Uau! Mas isso se ele quiser usar, tá certo? Ele pode simplesmente dizer assim, eu comprei da Viviana 100 quilos, coloca lá na embalagem dele, né? Café, sei lá, do Márcio, com certificação de origem. Pronto, se para ele é o suficiente, tá ótimo. Mas se ele quiser comprar o selo da origem, vai ter que ir até a SECAP e comprar. E passar por todo o processo de certificação para poder ter o direito de uso. Tá certo? Agora, se a Viviana disse assim, não, eu vou começar a fazer a torra e a comercialização individual, eu, como produtor, Viviana, né? Então, aí, você não precisa ter o selo da saca, mas o selo da embalagem. Aí, você vai ter só da embalagem. Só o da embalagem. Tá? Guilherme? Professor, eu queria só pontuar uma coisinha que a gente vem observando ao longo do tempo. Algumas diferenças de entendimento só quanto à questão de certificação, que a gente não trata a indicação geográfica, a gente trata a indicação geográfica como modalidade de proteção de propriedade intelectual, não como certificação, pelo menos como o INPI tende a entender. Só para não gerar uma confusão em relação a outras certificações de fato, como Fair Trade ou Rainforest Alliance, ou o que quer que seja. Legal, é verdade, você tem razão. Quando a gente fala em certificação, é tipo uma certificação ABIC, não é o caso da indicação de procedência ou indicação geográfica. Mas a gente acaba falando por costume.
Às vezes até fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Mas obrigado. Eu concordo contigo, é só a parte chata do Ministério falando na minha orelha. É verdade, você tem razão. Então, nesse caso, para todo mundo que for usar o selo distintivo, independente se for o produtor com o café não torrado que ele vai comercializar, e quem for comprar só vai usar, por exemplo, como certificação, que ele tem uma origem definida de uma indicação de procedência, ele nem precisa entrar em contato com a associação. Para ele já definiu o questionamento dele, tá certo? Agora, há torrefadores que podem querer dizer assim, não, mas eu quero a indicação de procedência associada à minha marca. Então, ele vai ter que procurar a associação, passar por todo o rito, né, de controle, né, para depois, uma vez aprovado, ele usar. Independente dele já ter adquirido, porque o próprio caderno de especificações vai dizer, mesmo para quem não é produtor, é só a parte industrializada, né? Ele tem que garantir que ele está adquirindo 100% do produto dentro da delimitação geográfica. Isso ele tem que provar documentalmente para a associação. Ficou um pouquinho mais claro para os demais? Sim, para mim ficou. O fato de saber que aí para frente nós vamos estar dizendo como essas indústrias vão conseguir esse selo, tá ótimo. A gente vai caprichar aqui na hora de escrever, né? Tá joia. Para mim tá bom. Aline, Evelyn. Tá ótimo. Olha, eu não tenho como opinar muito, mas para mim tá tudo bem. Por que, Aline? Porque eu não tenho a prática nessa área, né? Então, acredito que o que a Silvia falou tem a credibilidade, né? Entendi. O que eu imagino é que se já existe outra associação dando conta de fazer tudo isso, então quer dizer que é possível. E parece tão difícil, né? Assim, para gente que não viu isso acontecendo ainda. Entendi também. Mas olha só, gente, algumas coisas que eu vou escafunchando, vou pegando documentação, vou lendo e observando. Mas eu acredito que, de início, se vocês disserem assim, olha, nós não temos condições de acompanhar uma indústria de beneficiamento de café, então vocês provavelmente vão ter a liberdade de dizer, no momento não vamos atender. Não existe imposição legal que diga, olha, você é obrigado a me dar esse atendimento. Você tem o prazo de estruturação, né, da associação, do conselho regulador, que é o órgão, digamos assim, dentro da associação, que será responsável, né, por esse processo de credenciamento do produtor e da indústria de beneficiamento, né, que vai dizer se aí ele pode usar ou não, tá certo? Então, esse tempo de estruturação, de fazer as coisas acontecerem dentro da associação, vocês terão a liberdade de dizer, olha, no momento estamos só trabalhando com os produtores. Depois, mais para frente, com maior estruturação, a gente pode abrir, né, a possibilidade para outros modelos de negócio. Sim, e aqui já fica aberta essa possibilidade. Já fica aberta essa possibilidade. Tá certo. Ótimo. Então, só fechando aqui, né? Então, será permitido às indústrias de beneficiamento do café o uso do selo distintivo da indicação de procedência do café do Circuito das Águas Paulistas, desde que obrigatoriamente cumpra, deixa eu até colocar aqui, as especificações propostas neste caderno e demais resoluções definidas pelo Conselho Regulador da SECAP. O artigo 18, então, fala, quando o café for adquirido por indústrias de beneficiamento para processá-lo,
com o objetivo de garantir ao consumidor que se trata de produto legítimo com origem, proveniente de produtores dentro da área delimitada do consórcio de municípios do Circuito das Águas Paulista, deverá ser estabelecido procedimentos de modo a possibilitar a verificação e auditagem do processo de rastreabilidade do produto desde a sua origem. Tá certo? Então, aqui a gente já especifica, né? Abre-se a possibilidade, mas vai existir um rito e uma comprovação de que tudo, para garantir, né, que o produto é realmente de produtor da área delimitada, então vai ser determinado um rito para que isso aconteça. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então, toda a venda que um produtor do circuito for fazer, a SECAP tem que estar a par. Toda venda, digamos assim, deixa eu ver se eu entendi e posso explicar de uma maneira. A cada safra que o produtor tiver e ele solicitar para aquela safra dele o selo distintivo da indicação geográfica, ele vai ter que passar por esse rito. E ele vai ter que definir a forma como ele vai vender o seu produto. Se é na forma de grão não torrado ou se é beneficiado, tá? Agora, se ele vai vender aquela produção para um único comprador, ou se ele vai, no caso do grão não beneficiado, ou se ele vai fracionar, isso fica por conta do produtor na indicação dele. Por exemplo, eu vou colocar em sacos de 100 quilos. Então, ele vai dizer para a associação, serão, sei lá, 1 tonelada em sacos de 100 quilos. Então, são tantos selos. É o número de selos que a associação vai dar para aquela safra, tá certo? Se ele falar assim, não, eu vou beneficiá-lo na minha propriedade, isso vai me dar 10 mil selos para pacotes de 250 gramas. Então, ele vai na associação e diz, olha, serão café torrado, né, mas em pacotes de tantos gramas, e aí eu preciso de tantos selos. Porque, no meu caso, por exemplo, a maioria do café que nós vendemos, ele vai para torrefações ou vai para exportação, né? Então, eu não sei como a SECAP conseguiria... Vamos dizer que eu venda 5 sacas para uma indústria de torrefação. Eu não sei como a SECAP faria essa auditoria. Eu não entendo como seria possível. Então, se você vai vender o grão não beneficiado, a auditoria da associação termina no selo da sua saca. O que o torrefador vai fazer com o seu café, aí é responsabilidade dele, tá certo? Porque você determinou, o selo de indicação geográfica vai ser no grão não beneficiado. Então, se esse beneficiador vai torrar, se ele vai misturar, se ele vai usar um outro café de uma outra espécie para fazer um blend e tudo mais, aí é problema dele, mas ele não vai poder dizer que ele tem a indicação de procedência do Circuito das Águas. Tá certo? E aí acaba o papel da indicação de procedência em você, tá? Agora, se for um beneficiador que queira usar, aí é ele que vai ter que comprovar para a associação e não você. E como que ele iria comprovar? Com a nota de compra? Ele vai ter que chegar e dizer, olha, esse é o meu produtor, está aqui o documento que eu comprei dele, é um volume de tanto, e eu vou beneficiar para vender da seguinte forma, nessas especificações. E aí a associação passa pelo mesmo processo de credenciamento que você passou com ele
e vai dar só os selos que ele solicitou. Entendi. E que ele tem direito, E né? que ele tem direito. Proporcionalmente ao volume que ele comprou. Isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou beneficiador, fui lá e comprei da Evelyn, sei lá, 100 sacas. Então, aí, eu, beneficiador, entro em contato com a associação e digo, olha, eu tenho aqui um café que tem potencial de certificação, tá? Aí, o auditor da associação, do conselho regulador, vai lá até a propriedade e confere. Olha, ele está dizendo que são 100 sacas, está aqui a nota. Então, ele vai lá, tira uma amostragem, no caso, se é já certificado pela Evelyn, então, algumas etapas até é permitido pular. Mas aí, depois do grão beneficiado, ele vai ter que comprovar a qualidade do produto e assim por diante. É que fica meio inviável, né? Porque se a gente vende para uma torrefação longe, essa logística da ACECAP fazer o monitoramento do grão fica inviável, Concordo. né? Concordo, porque também tem um outro aspecto aqui do caderno de especificações que diz que todas as custas de fazer o monitoramento e etc, é do beneficiador. É ele que vai ter que fazer. É ele que vai ter que, junto à associação, comprovar. Então, a associação não vai ter gasto nenhum. Ele que vai bancar tudo. Até certo ponto, Evelyn, eu assim vou dizer para vocês, o ideal é que, na minha visão do que eu acompanhei, é que o beneficiamento, o café beneficiado, ele seja feito ali dentro da própria região, pelo próprio produtor. Você entendeu? Agora, você que, vamos supor, nós tenhamos um produtor que comercialize aí em toneladas, tá? Aí não estamos falando em produção pequena, tá falando assim, tipo o café do Cerrado, mineiro, né? Que produz em volume como commodity para exportação em navio, sei lá, alguma coisa desse tipo. O ideal é só a certificação até o grão não beneficiado. Depois, por conta disso, cada um vai fazer o que achar melhor com o seu café, mas não vai poder usar a indicação de procedência. Só vai poder dizer assim, eu adquiri um café com origem especificada, lá do Circuito das Águas Paulistas. Ele pode até colocar na embalagem dele, café produzido na região do Circuito das Águas Paulistas. É verdade. Mas não usar o selo. Não usar o selo. Tá certo. Certo, Guilherme? Me ajuda aí, cara. Tá certinho, é isso mesmo. Eu tô acompanhando aqui só. Mas tá perfeito. Eu posso fazer uma colocação? Por favor. Eu estou pesquisando bastante sobre microtorrefações e conversando com várias delas, né? Em nenhum momento, em nenhuma das embalagens, eu vi um selo de procedência, mesmo eles utilizando cafés de origem. Tá? Então, eles não se preocupam, eles colocam lá o nome do produtor, a região, mas eu não vi em nenhum dos 20 que eu já visitei o selo de indicação geográfica da região. Exatamente. Isso fica mais para dentro da própria delimitação geográfica. Não costuma sair muito para fora. Eu não vi também. Por exemplo, dessa linha que eu falo para vocês, que é a linha das três corações, uma é gourmet e a outra eu esqueci o nome dela, gente do céu. E eu tomo esse café todo dia, quase. O Estrada Real? Não, não é. É uma linha. Tem a linha gourmet. Deixa eu ver aqui se eu até acho o desenho da embalagem. Vou procurar aqui. Mas ele descreve na embalagem, né, a origem do café. Mas
ele fala que é, inclusive, de origem de indicação geográfica, mas ele não cita, não tem o selo de indicação geográfica. Deixa eu pegar aqui, acho que vai ser mais fácil eu pesquisar por aqui. Exatamente isso. Aqui não tem tanta essa necessidade, mas para o café cru, aí sim você tem a certificação, porque Isso. geralmente é um café de melhor qualidade que pode ser muitas vezes exportado. Né? Mas para microtorrefações internas, nacionais, realmente eu não vi. Ó, achei aqui, vou colocar para vocês. Rapidamente, só a partir de uma experiência que eu tenho observado, e não só com relação ao produto café, eu já vi um pouquinho de tudo, no sentido de desde apropriação de nome por grupos, outros passando por regiões próximas utilizando-se da fama do lugar, ou até mesmo de empresas que se utilizam da indicação geográfica, não o sendo, mas que o grupo detentor da indicação geográfica não achou ruim em função da projeção da marca. A projeção da marca não, minto. Da projeção da região para o produto. Então, acaba ganhando alguma notoriedade, o produto não era ruim e acabou, de alguma forma, ajudando na divulgação da região. Então, esse tipo de coisa que vai variar muito caso a caso. Aqui, ó, esse daqui, inclusive, eu tomei ele pela própria descrição que vem. Rituais. Isso. Então, ele é um café, nesse caso específico do Rituais, qual é a característica dele? É café de indicação geográfica, produzido especificamente por mulheres. Sim. E quem assina é um torrefador muito famoso. E vem a assinatura do cara aqui do lado, dizendo, olha, esse café com as características e tal. E aí vem esse selinho aqui do lado, né, descrevendo sobre quem é a produtora, conta toda a história daquela região, daquele produtor, daquela família, né, e depois tem o torrefador que assina aqui, né, um torrefador famoso. Né? Então, no caso, o que pode acontecer? Então, vocês, produtores, né, vão fornecer o café não processado, não beneficiado, com o selo de indicação. O beneficiador vai comprar, ele vai descrever o que interessar para ele. Aí ele vai entrar em acordo com o produtor, pode até ser feito algum tipo de contrato e assim por diante, mas perceba que ele não tem o selo. Ele não usa. Tá certo? Então, o controle da indicação de procedência fica no café não beneficiado daquele produtor. Tá? Certo. Mas aí, o que eu imagino que possa acontecer são, como o Felipe falou, né? Microtorrefadores, pequenos beneficiadores dentro da delimitação geográfica, que para ele seja interessante. Ele adquire um café de pequenos produtores ali, cria um volume, né, que para ele é interessante, e aí ele faz o beneficiamento ali dentro mesmo da região delimitada, que fica fácil para ele ter contato com a associação. Certo. Tá? Aliás, eu tomei esse café, muito gostoso. Acho que é a Lores que tinha nele também. Olha que bonito o rótulo. A Aline já vai aparecer
você aí. São cafés premiados, né? A Aline está aí, tá? Oi, Aline. Inclusive está tendo um concurso agora. Você não mandou, Evelyn? Eu mandei porque ainda não saiu a pontuação. Tá. Mas esse café, a Aline, eu não sei se é, mas a 3 faz pedem indicação geográfica para essa linha. Ah, sim. Eu acho que pode. Não tem indicação ainda. É bem legal. Não, É só é, você ter alguém como mulher na gerência para participar desse concurso. É só isso que eles exigem, né? E uma pontuação no café. Mas se você acha que tem algum que possa ser, manda. Sim, O ano passado eu mandei, mas não deu, não. Então, eu mandei essa, quando eu ganhei lá, eu mandei o mesmo que eu mandei para o concurso regional. Então, é a mesma amostra, né? Aí você vai mandando para vários, e uma hora alguém Uma hora acha que é melhor, né? Isso mesmo. E assim vai. Mas quando sair o meu, eu mando para a Secap para vocês verem. Ainda não saiu, não mandaram para mim, mas deve estar para sair. Ai, que bom. Mas que legal. discriminação, não vai guardar nenhum para mim, Aline. Vou mandar para você, claro, Márcio. Oxe, E a gente depois nem desse... sabe quantos vão vir, né? Tem tanta gente pedindo. Eu vou mandar um saquinho para cada um. Se eu puder mandar para todo mundo, eu mando, não tem dúvida. Que ótimo. Depois desse trabalho todo, eu ganho um pacotinho de café. Eu vou mandar para você, pode ter certeza. O seu está reservado. Que bom. Agora, esse daqui... Márcio, você tá merecendo um vitalício do trabalho que você está fazendo, meu irmão. Agora, esse daqui, esse daqui vem com a indicação da região, tá? Então, ele descreve no rótulo, então você tem Mogiana Paulista, você tem Cerrado Mineiro, então esse vem com a indicação, tá? Então, o Ritos não, mas o Gourmet ele vem, tá? Inclusive, no rótulo ele vem descrito, tá? Que é de indicação geográfica da região Mogiana Paulista, ou do Cerrado Mineiro, e assim por diante. Está com o selinho da indicação geográfica? Não tá, Silvia. É. Ele só cita que o café é produzido naquela região. Tá? Oi, Guilherme. Esse em específico tem uma questão, porque ele induz facilmente a erro. Porque, tecnicamente falando, ele não é uma EG. Porque a EG é alta mogiana. Então, quando você fala Mogiana Paulista, você remete ao lugar, mas ele não é necessariamente dos produtores que compõem a EG da alta mogiana. É uma tecnicidade complicada, que inclusive a gente cita alguma coisa no caderno de especificações aqui, tá? Então, assim, a gente tem que citar aqui no caderno de especificações. Mas esse daqui, foi bem que você falou, mas ele indica a origem. Ele fala ali a região, ele aponta, né? Tem um mapinha, inclusive, acho que é do lado de trás, alguma coisa nesse sentido, que eu não consigo ver aqui. Mas ele aponta aonde está. Deixa eu ver esse daqui. Sim, é isso mesmo. E eu acho que justamente aí ele está remetendo a origem. Isso, exatamente. Aqui, ó. É um direito da marca remeter
a região de onde busca o café, mas eu também entendo, ainda que não tenha que ser eu a entender no caso aí, mas eu entendo que é num limiar complicado. Mas vai ser uma briga de espaço, tá? E aí protege-se quem puder. Por isso que a gente coloca aqui todas essas informações, tá, gente? Ó, então, assim, deixa eu colocar. O artigo 17 e o 18 eu posso manter? Pode, por mim, sim. Sim. Acho que sim. Então, tá ok. Bom, depois eu só vou dar uma passada, mas para eu finalizar essa fase, eu precisava terminar isso daqui. Então, hoje a gente finalizou, tá? Apesar de ter um grupo pequeno, né, de produtores, mas eu vou fazer a ata, depois vou mandar para o pessoal, vou mandar o vídeo no grupo também, para o pessoal se interagir. Não significa que depois, mais futuramente, a gente não retome isso. A gente vai ter que retomar, porque, inclusive, o caderno de especificações, ele vai ter que ser convocado a uma Assembleia Geral Ordinária da Associação, tem que fazer uma ampla divulgação e um convite para todos os produtores dentro da delimitação geográfica e tem que passar por votação, certo? Esse rito tem que ser comprovado. Então, pode ser que lá no futuro alguém fale assim, olha, não, mas vamos fazer só mais essa modificação. É possível? É possível. Mas há cumprimento de fase para o SEBRAE, então eu encerro aqui com esse daqui. Mas só para vocês terem uma ideia do que já está pronto, e aí, Silvia, a gente pode organizar uma reunião presencial para ser mais efetivo, né? Então, já está pronto a formação do Conselho Regulador, que é importante, tá? E aí a gente vai discutir, né, com relação a isso. Qual é o papel desse Conselho Regulador, como que ele vai atuar, quais são os documentos que ele tem que produzir e assim por diante. Tem que definir, né, como será composto esse Conselho Regulador. Aí tem aqui uma sugestão que depois a gente pode ampliar. Então, esse regulador seria composto por representantes da SECAP, pode ter da Plataforma Global do Café, Associação de Comércio, Instituto Agronômico, APTA, Sindicato Rural, Associação de Turismo, Conselho Municipal de Desenvolvimento, o SEBRAE, Instituto Federal, a ESALC, o Circuito das Águas e o MAPA. Tá certo? Eles também podem contribuir dentro desse Conselho Regulador. Né? Podemos colocar outras instituições representadas. Aqui a preocupação maior já era de colocar os que estão representados dentro do comitê gestor. Lembre que lá na fase 1, quando o Orlando começou os trabalhos, uma das etapas era formar o conselho gestor, o comitê gestor, né? Do qual foram citados todos os que compunham, tá? Então, o SEBRAE, o CDR, o Sindicato Rural, a APTA, o IAC, o SEBRAE, o IFE, o consórcio do Circuito das Águas, todos esses estavam representados. Então, eu só peguei quem estava lá de início no comitê gestor e transpus para cá como sendo o conselho regulador, tá certo? Que vai ajudar na construção dos documentos, dos regulamentos, né? E que pode procurar formas, né, de ajudar a associação a sempre ter um documento viável e que seja vigente, né? Depois, oi? Eu acho. Oi, Silvia.
Silvia? Essa relação aí de pessoas, de entidades, eu acho que vai ter que ser isso que não participaram de nada, né? Sim, claro. A gente poderia colocar entidades que fossem mais... Sim, claro. Aqui são algumas sugestões iniciais. Eu tinha que colocar alguém aqui para vocês verem, tá? Depois a gente coloca. Mas algumas, mesmo que não estão participando mais por conta lá de serem citadas no Conselho Gestor, mas é importante a gente retomar a conversa com eles e falar, olha, e do Conselho Regulador? Até agora você não participou, mas o Conselho Regulador, você confirma a presença? Mas em termos de entidade, não de pessoa, tá? Isso, entidade representativa. Isso. Porque aqui, ó, por exemplo, o IFESP, Instituto Federal de São Paulo, né? Não precisa ser necessariamente o Márcio. Vai que eu me aposente no mês que vem, aí o IFESP coloca uma outra pessoa, né? Vai estar longe de eu aposentar, tá, gente? Depois, né, da comprovação para a obtenção da certificação, aí os registros que são objetivos, os controles, tá? Como que vai ser feito os controles. Aqui que eu havia dito para vocês, né, que quem for solicitar, né, a indicação de procedência tem custo. E aí os custos são arcados por quem? Pelo próprio produtor que deseja usar o selo. Aí eu que sou associado da SECAP, não tenho nenhum benefício? Tem, né? Então vai ser discutido. Por exemplo, ó, o Conselho Regulador, através da portaria, definirá o percentual de abatimento que o pleiteante associado à SECAP terá sobre os custos e despesas do processo de certificação, né? Então, também pensei nisso. Aí tem aquele fluxograma que eu mostrei para vocês, né, das etapas que a gente vai discutir. Aí, o direito ao uso do selo distintivo, a forma como deve ser comercializada, o direito, né, de uso, a forma da proteção. Esse, principalmente da forma da proteção, não sei se vocês se lembram, quando nós fizemos a atualização do Estatuto da Associação, nós também fizemos um modelo de gestão, lembra-se dele? Então, aquele modelo de gestão é um indicativo que também a gente tem para colocar aqui, ó, na proteção, né, do selo da indicação de procedência, como vai ser tratado as infrações, penalidades, procedimentos, né, necessários para isso. E aí as disposições finais. Então, assim, ó, o documento em si, ele está pronto. Só preciso discutir com vocês aquilo que a gente acrescenta ou que retira. E aí a gente já tem que partir lá para a associação para convocar a assembleia e dar trâmite nisso tudo. Porque, inclusive, esse documento, junto com a eleição do comitê regulador, do conselho regulador, vai ser registrado em cartório como foi o estatuto da associação. Ele é um documento que vai ficar na associação e também vai ser encaminhado ao INPI. Só aqui que eu esqueci de trocar, não é esse pessoal aqui. É que aqui eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, e aí passou. Então, a SECAP. Já tirar aqui para não dar problema depois de um documento que não é. Tá. Então é isso. Gente, vocês querem tirar alguma dúvida? Quer perguntar algo? Não, para mim tá bom. Em quantas vezes a gente ainda precisa se reunir para, assim, quantas vezes a gente tem ainda para... Você quer saber quantas reuniões a gente vai fazer até o final do processo, Viviana? Até esse documento está todo definido, né? Até assinaturas ali embaixo. A gente tem quantas vezes ainda?
quantas vezes for necessário. Isso vai depender de vocês. Não dá para, como diz, não dá para precificar. É falta de... É o tempo também que o Márcio precisa para entregar essa fase também, né, Márcio? É que, na verdade, é assim, ó, eu vou esclarecer algumas coisas para vocês. Eu estou fazendo uma troca fiz uma troca com o pessoal do IFE, né, e está sendo levada para aprovação no Sebrae, né? Eu entrego antecipadamente, né, o caderno de especificações e ganho um tempo a mais para trabalhar a notoriedade com vocês, tá? Então, eu entregaria a documentação da notoriedade um pouquinho mais para frente, tá? Porque eu preciso muito que vocês, em termos de associação, comecem a trabalhar algumas coisas. E eu preciso reunir com vocês, até falando com a Silvia agora de pouco, preciso conversar com as duas gestões das associações do Circuito das Águas, começar a articular com vocês, né, ações que são importantes. Por quê? Qual que é a minha preocupação e o que eu tenho vivenciado de tudo que eu tenho estudado até agora das indicações de procedência? Algumas regiões que solicitaram, o que elas fazem? Elas contratam uma agência que vai fazer toda essa documentação e assim por diante. Depois alcança o selo distintivo da IG, recebem lá o documento do INPI dizendo, pronto, vocês podem usar o selo da indicação, né? E aí, como é que vai fazer? Vai estruturar a partir daí? E daí algumas indicações, a gente tem notícias de que não têm sido alavancadas. Elas recebem o selo distintivo e paralisam, ficam estagnadas, né? Tem vários artigos que eu peguei aqui para fazer a leitura, né, em que os autores eles apontam exatamente o seguinte: o grande problema da indicação geográfica no Brasil é o pós-reconhecimento da IG. Ela não se efetiva, ela não sai daquele ponto, depois ficam estagnadas, não trazem o benefício pelo qual foi pleiteado. Então, aí, o que em termos de... Agora não vou falar mais Márcio, mas vou falar em termos de Instituto Federal, tá? O que o Instituto Federal tem como responsabilidade? Desenvolvimento do arranjo econômico local da onde o Instituto Federal está inserido. Tá certo? Então, aí, qual é a minha responsabilidade em sendo servidor do Instituto Federal? Junto com vocês, promover ações que possam alavancar, né, o pós-IG. Só que aí a gente vai fazer isso quando receber a certificação? Essa é a pergunta. Não. Tem que começar antes, né? Tem que começar agora. A gente tem que estar estruturado para manter a manutenção do sistema, né, da indicação geográfica. É isso que a gente precisa. Porque até o que os artigos indicam é assim, algumas IGs caem no esquecimento. Obteve, mas caiu. As pessoas não veem como um benefício, mas abandonam. O produtor em si, ele não se interessa, né? E aí, fazendo o convite, né? Quinta-feira da semana que vem, então a gente tem a palestra com a Procan, que é do queijo da canastra, né? Que eu fiquei 2 dias lá trabalhando com eles no sentido de trazer as informações, colher informações do que eles fazem, né? E aí, de repente, você vê, por exemplo, uma indicação geográfica onde você tinha produtores que a renda anual total somada desses produtores era R$145 mil no ano. Sei lá, acho que era 20 ou 30 produtores que tinham. Então, 20, 30 produtores tinham uma renda de R$145 mil no ano inteiro. Então, se dividir esse valor por 20, né, 150 por 20, vai dar aí R$7.500
para cada produtor no ano, né? E aí a IG impulsiona para uma renda de R$1 milhão no ano. Então, esse é o papel da associação e esse é o papel da indicação geográfica. É fazer com que o valor seja agregado. Então, por exemplo, um queijo que era vendido o quilo a R$20, hoje ele é vendido a 100. Beleza, né? E para quem ainda não sabe, né, o Brasil ganhou como o melhor queijo do mundo, né, o ano passado. Eu vi, é verdade. Ai, que beleza. O queijo da canastra. Melhor queijo do mundo. Bom, Entendo. legal. Tudo isso, todo esse reconhecimento traz valor agregado. O professor está muito correto nisso que está falando. E teve uma etapa da Feira Mundial de Queijo aqui em São Paulo, no final da semana passada, e realmente o queijo da canastra é provavelmente uma das maiores referências que a gente tem de indicação geográfica no país. É uma turma que é sempre tida como exemplo, porque eles levaram muito a sério a indicação geográfica, tiveram muito resultado, e eu não sabia disso, mas entendo a oportunidade de participar de qualquer coisa, de qualquer tipo de atividade, como vocês vão participar, extraiam o máximo, é uma tremenda oportunidade de aprendizado, que pode ser realmente muito interessante e pode ser muito útil para a formação do grupo de vocês e formação da IG de vocês. Queria só colocar um adendo no que o professor estava falando, que também, que de fato é muito real essa questão de que algumas acabam se perdendo no meio do caminho, no sentido de largarem ou de não levarem adiante, mas é importante também salientar de que é uma modalidade de proteção que, diferentemente de marcas coletivas, por exemplo, ela não se renova com o tempo. Então, uma vez registrada, ela está para sempre registrada. Então, é mais um motivo para ser levada muito a sério, porque ela não vai deixar de existir. Vai competir a vocês fazerem dela um instrumento importante para o produto de vocês. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Chegamos no nosso teto, 9 horas. Eu vou parar a gravação, mas não significa que a gente precise ir embora necessariamente, tá? Mas estou finalizando aí a reunião.